eu creio que Deus hoje vai destravar esse posicionamento nas nossas vidas em nome de Jesus. Bom, voltando para o texto bíblico aqui, vamos ler novamente, bem rapidinho. Jétro disse a Moisés: Moisés, escolha dentre o povo os homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, homens de verdade, inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. O que está acontecendo aqui, gente, em nome de Jesus? Moisés era o líder escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Como você já sabe, o povo viveu numa condição de escravo por 430 anos aproximadamente. 430 anos, mesmo a Bíblia dizendo que era um povo numeroso e poderoso, eles aceitam viver numa condição de escravos, uma mentalidade pequena, uma mentalidade de escravo. Moisés estava ali liderando esse povo a qual ele tinha tirado do Egito. Agora eles estão no deserto. E esse povo sai no deserto, a Bíblia diz que eram aproximadamente, a contagem bíblica na época, contava os homens, e aí nós tínhamos uma ideia de quantas mulheres e crianças. Então a Bíblia diz que eram mais de 600 mil homens. Ou seja, se eram mais 600 mil homens, a gente no mínimo multiplica isso por 3, a gente está falando entre 1 milhão e 800 mil pessoas a 2 milhões de pessoas. Tá? Então, estudiosos indicam que Moisés liderava um contingente de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Você tem noção do que é isso? 2 milhões de pessoas. Moisés era o principal líder desse grande povo. E a todo momento o povo se apresenta diante de Moisés com os seus dilemas do dia a dia, pedindo ajuda, que julgasse a causa, pedindo atendimento e tudo mais. Êxodo capítulo 18, versículo 13 diz assim: Moisés ficava o dia inteiro julgando a causa do povo. Moisés, ele acordava, ia julgar a causa do povo e passava o dia inteirinho atendendo as pessoas. Aí, certo dia, Jétro, o sogro de Moisés, percebe isso e prevê um esgotamento físico, prevê um esgotamento emocional e também um esgotamento espiritual. Foi mais ou menos assim: Moisés, se continuar assim, meu filho, você não vai aguentar essa pressão. Liderar esse grande povo do jeito que você está liderando não vai dar muito certo. Então, Jétro vai instruir Moisés a buscar homens capacitados para ajudar ele nessa grande missão de liderar um grande povo. Um homem, humanamente dizendo, sozinho, não consegue atender uma demanda de 2 milhões de pessoas, ok? Então Jétro, ele dá algumas instruções sobre esses homens. Moisés acata a instrução e Jétro diz o seguinte: você precisa de homens capazes, homens que sejam tementes a Deus, homens honestos, enfim, você precisa de homens de verdade ao seu lado. Vamos entender isso aqui. Quando Jétro diz homens capazes, ele está dizendo o seguinte: você precisa de homens que, no mínimo, sejam dotados de inteligência emocional. Porque como vai julgar a causa de alguém se essa pessoa não tem equilíbrio emocional? E que sejam minimamente espirituais para orientar o povo conforme a palavra de Deus. Então, ele está chamando aqui homens capazes, experimentados, aprovados, homens com desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e também orientados no espírito para poder ajudar o povo. Homens tementes que demonstram o seu temor ao Senhor. Ou seja, quando ele diz o seguinte: eu preciso de homens tementes ao seu lado, que sejam líderes, que não sejam líderes pegos pelo seu ego, mas sim por um propósito, que não sejam pessoas que estão querendo desenvolver uma liderança só por conta do seu ego. Um homem temente a Deus é um homem que ora antes de decidir. Quando nós falamos em temer ao Senhor, nós não estamos dizendo que nós temos medo do Senhor, muito pelo contrário. É que nós reconhecemos um homem temente, ele reconhece a soberania de Deus. Um homem temente, ele não peca porque ele teme ao Senhor, ele reconhece Deus sobre todas as coisas, e aí ele vai andar conforme a direção de Deus. Então, quando Jétro diz para Moisés, escolha homens tementes, ele está dizendo: pegue um homem que ore, um homem de oração, um homem que não toma decisão sem antes entrar na presença do Senhor, um homem que ouve o Senhor antes de responder alguma coisa, um homem que consulta a Deus antes de tomar uma decisão. Homens honestos, meu filho, procurem homens honestos para te ajudar. Era necessário ser honesto para julgar a causa do povo. Ou seja, esse homem não poderia aceitar suborno ou algo do tipo. Porque imagina, gente, naqueles 2 milhões de pessoas, tinha gente vendendo, comprando, então um chegava mal intencionado: julga a causa ao meu favor, que eu te dou uma comissão. Esses homens precisam ser honestos, não dados ao suborno. Então ele está trazendo qualidades, adjetivos, pilares de um homem de verdade. E por fim, homens de confiança, ou conforme outras traduções, homens de verdade. A palavra hebraica para a verdade é remet, que significa firme, fiel, constante e estável. Repete comigo: firme, fiel, constante e estável. Ou seja, o tipo de homem, esse tipo de homem que mesmo quando ninguém está olhando para ele, ele permanece íntegro.
O homem que é fiel ao Senhor, que é fiel à sua esposa, que é fiel aos seus pais, é o homem que mesmo quando não tem ninguém perto dele, mesmo quando ele está sozinho, ele não vive de aparências. Ele permanece íntegro, fiel e temente a Deus. É um homem que não se dobra aos seus próprios interesses, é o homem que vive a vontade de Deus. Esse homem, ele é fiel no secreto. Ou seja, no secreto, quando ele está sozinho, ele permanece fiel a Deus. Ah, mas ninguém está me olhando agora, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Esse homem que é fiel a Deus, ele permanece fiel no secreto. Ah, mas a minha esposa não está aqui. Esse homem permanece fiel no secreto. Entenda uma coisa, gente. Quando o Jétro ele diz homens de verdade, ele não está apenas apontando para a virilidade no sentido de comportamento. Ele não está simplesmente apontando para o gênero. Isso vai muito além do natural. Aqui, na verdade, ele está falando de algo que define hombridade. Ou seja, era mais do que ser macho, era mais do que ser viril, era mais do que falar mais alto. Homem de Deus, um homem de caráter, um homem nobre na sua essência. Ou seja, um homem de verdade é muito mais do que ser viril, do que falar mais alto do que os outros, do que querer ganhar a discussão gritando, falando mais alto, saindo na porrada. Ele está dizendo que o homem de verdade é um homem de integridade, um homem que se afasta da aparência do mal, um homem que é fiel até mesmo no secreto. Vai muito além do que essa masculinidade do mundo que nós vemos. Ele está falando que o homem de Deus é diferente na sua essência, porque ele carrega no seu espírito algo diferente depositado por Deus na vida dele. Um homem nobre na sua essência é um homem conectado com o seu ser espiritual. Lembra, nós estamos estudando aqui na nossa série de quarta-feira, aprendendo acerca do homem tripartido. Nós somos seres tripartidos, seres dotados de corpo, alma e espírito. E é no nosso espírito que está a nossa conexão com Deus. É no nosso espírito que está o nosso propósito com Deus. Mateus 26:41 diz, o espírito pronto, mas a carne é fraca. O espírito pronto para o cumprimento de um propósito de existência, da minha e da sua vida. A nossa carne nos afasta daquilo que Deus nos chamou para viver nessa terra. A carne sempre nos leva para a contramão daquilo que é espiritual. A carne sempre nos leva para a contramão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, quando Jétro diz aqui, homem de verdade, ele não está se referindo apenas ao gênero masculino. Ele está se referindo a caráter. Diga comigo, caráter. Caráter de um homem de Deus. O caráter de um homem de Deus. O homem de Deus é um homem de uma palavra só. É o homem do sim, sim e não, não. O homem de Deus é o homem de uma mulher só. É o homem fiel no secreto. É um homem diferente. E nós precisamos tomar posse dessa palavra, de sermos diferentes numa geração tão corrompida, aonde tudo é distorcido, as coisas do Senhor, aquilo que vem do Senhor é distorcido, porque um homem, para ser homem, ele precisa ser mais esperto, e o mais esperto é enganando os outros. O homem, para ser homem, no conceito de terra, é aquele homem que tem várias mulheres, é aquele homem que trai a sua mulher. Nós não, homens de Deus, nós temos uma única mulher, nós servimos a um único Deus, nós temos caráter, a nossa palavra é sim ou não. Isso é caráter de um homem de Deus. Um homem posicionado no Senhor é um homem de palavra. É um homem que tudo que faz, ele cumpre. Meu pai dizia algo que eu aprendi, e isso me chama a atenção. Muitas vezes as pessoas vão fazer alguma coisa comigo e, pastor, precisa de documento? Precisa, se quiser fazer, você faz. Mas a minha palavra vale mais do que qualquer documento. Eu aprendi isso com meu pai. Eu vi meu pai perder dinheiro. Uma vez, meu pai estava fazendo um documento de uma casa e ia ficar R$17 mil a documentação. E eu tinha um amigo que estava se formando em direito. E aí eu cheguei nesse meu amigo e falei assim, quanto você cobra para fazer esse documento? Ele falou, olha, você paga aí as taxas e tudo mais? Me dá uns R$500, vai ficar R$2.500. Aí eu cheguei no meu pai e falei, pai, 2.500, o senhor está pagando 17. Ele falou, filho, eu já dei minha palavra. Aí eu falei, mas pai, são 15 mil a mais. Ele falou, meu filho, eu já dei a minha palavra. Eu confesso que num primeiro momento eu não entendi aquilo, eu fiquei meio desnorteado. Mas como assim, o senhor vai perder 15 mil reais? Meu filho, eu já dei a minha palavra, eu já mandei fazer o documento. Eu não tenho cara para ligar para o advogado e falar, não faz mais. Eu não fiz um orçamento, eu não sabia quanto custava, agora está perdido, mas amém, a minha palavra não volta atrás. Ali eu entendi um princípio, palavra. A nossa palavra tem que ser uma só, sim ou não. A palavra do homem de caráter, do homem de integridade, do homem de Deus, é uma só. O homem de Deus é fiel a uma só esposa. O homem de Deus, ele anda com o Senhor, ele é fiel no secreto o tempo inteiro. Então Jétro está dizendo aqui, homem de verdade, não é só gênero, ele está falando de um caráter de um homem de Deus, de um líder espiritual. Nós nascemos para liderar,
Nós, casados, lideramos a nossa casa. Você, homem que não é casado, lidera pelo menos a sua própria vida. Então ele está chamando aqui um homem que tem a aptidão para liderar, um homem para ajudar Moisés a liderar, para cuidar daquela congregação gigantesca de 2 milhões de pessoas. O próprio Davi, prestes a morrer, chama o seu filho Salomão e dá a ele o último conselho. Olha o último conselho de Davi a Salomão. Salomão, meu filho, estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, estou para morrer. Por isso, seja forte e seja homem. Olha o conselho de um pai para um filho: seja forte e seja homem. Aí ele vai continuar desenrolando aqui o conselho: cumpra o seu dever para com o Senhor, o seu Deus. Ande nos caminhos do Senhor, obedeça os seus decretos, obedeça os seus mandamentos, obedeça as suas ordens, os seus testemunhos, conforme está escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que você fizer e aonde você for. Ou seja, seja um homem de caráter íntegro no Senhor, que você vai ser próspero aonde você colocar as suas mãos. Porque um homem de caráter, Deus abençoa. A Bíblia diz que nós homens somos para a glória de Deus. Ou seja, é em nós que Deus manifesta a glória dele. E quando nós andamos com Deus, Deus derrama o favor, a graça, a misericórdia, e nós vivemos manifestando a divindade do Senhor nas nossas vidas. Nós vivemos o governo e o reino de Deus e manifestamos isso por onde a gente passa. Olha só, esse seja homem de Davi aqui, que ele diz para Salomão, carrega um peso muito profundo. Ele chama o filho e diga: seja homem. Isso aqui é mais do que uma afirmação de masculinidade. Isso aqui não tem a ver com gênero, sexo, masculinidade. Isso aqui é um chamado. Ele está dizendo o seguinte: seja homem, seja maduro, porque você vai ser rei. Você vai ter que ser íntegro como rei, você vai ter que ser corajoso, vai ter que ser firme de caráter e de responsabilidade espiritual. O que você carrega é uma responsabilidade espiritual. Você vai ter que ser maduro, você vai ter que ser corajoso, você vai ter que ter firme de caráter, ou seja, uma palavra só. E muito mais do que tudo isso, você carrega uma responsabilidade espiritual de continuar aquilo que eu comecei. Você é que vai governar esse povo a partir de mim. E agora, segundo a promessa de Deus, era um reinado de paz e muita prosperidade. Foi Salomão que construiu o templo do Senhor. Você vai construir algo muito grande para o Senhor. Por isso você precisa ser um grande homem de Deus. Quando Jetro diz: Moisés, procure homens de verdade, ele está enxergando além do natural. Ele está destacando, indicando homens espirituais. Homens espirituais são homens que sabem abraçar suas oportunidades em Deus. Abraçar as oportunidades em homens que vivem de acordo à verdade espiritual. Sabe o que as nossas mulheres precisam dentro de casa? De um homem de verdade. Sabe o que os nossos filhos precisam dentro de casa? Um homem de verdade. Essa é a grande verdade. As nossas mulheres precisam de um homem de Deus, um homem de verdade, um homem íntegro, reto, um homem temente a Deus. Os nossos filhos precisam, além de um pai, um homem de verdade. Homens que sejam autoridades, diga autoridade. Homens que sabem guiar a sua família em Deus. Homens que guiam a sua família pelos caminhos do Senhor. A responsabilidade espiritual de ensinar a palavra de Deus para a tua família não é do pastor, é tua. Fala para o irmão que está do seu lado: a responsabilidade espiritual sobre a sua família não é do seu pastor, é sua. O seu pastor ensina a palavra e você guia a sua família. O seu pastor, ele te ensina a Bíblia, ele te desperta para você querer aprender mais, mas quem vai guiar a sua família é você. É você que vai pegar na mão da sua mulher, na mão dos seus filhos. Você jovem que vai construir a sua família, você precisa aprender a ser homem agora, homem de verdade. Porque quando você tiver a sua família, você vai saber como conduzir, como guiar ela nos caminhos do Senhor. A Bíblia não diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque até depois de velha, ela não se desviará dos caminhos do Senhor. Assim é um homem de Deus posicionado, ele aprende e guia a casa dele, porque o sacerdócio da sua casa está sobre a sua vida. O seu pastor, a sua igreja, é a autoridade espiritual, é o lugar que vai te ensinar acerca da palavra de Deus. Mas quem tem que abraçar essa casa? Gente, eu costumo dizer que o homem é o telhado da casa. Uma casa sem um homem de verdade é uma casa sem telhado. Qualquer chuva molha a casa. Você está entendendo isso? Uma casa que não tem um sacerdote é uma casa aberta para qualquer demônio do inferno entrar e fazer o que quiser.
uma casa que não tem cobertura espiritual, qualquer demônio do inferno entra e faz o que quer. Um homem posicionado é a cobertura da casa. É o homem que tem que se levantar na madrugada para orar pela família. Mas os homens estão terceirizando isso para as mulheres. Acha que ler a Bíblia é coisa de mulher. Esse negócio de ir para a igreja é coisa dos filhos, dos jovens, não é do homem. O homem posicionado em Deus, ele cobre a casa dele espiritualmente. Quando o problema vem, ele bate no peito e fala, manda a bola em mim que eu resolvo. Eu sou o camisa 10 desse time. Eu estou falando numa linguagem para você entender, amém ou não amém? O homem é literalmente, se fosse um time de futebol, você homem é o camisa 10. Você é o que perde a bola para você, na hora que o jogo está difícil, na hora que a coisa não acontece, o jogo está empacado, o outro time está atacando demais, você volta um pouquinho na marcação e toma a bola e começa a fazer as tabelinhas, ei, manda a bola em mim aqui, eu sou o 10 do time, eu assumo a responsabilidade. Não é aquele jogador omisso, que na hora que o bicho está pegando, começa a se esconder, dá uma miguezinha, né? Põe a mão na coxa, ai, está ruim aqui. Isso é falta de posicionamento espiritual. O homem que na hora que o bicho está pegando, pede para a mulher orar, ele está fugindo, ele está dando uma dica para o diabo, que ele é fraco na fé. Ele está dizendo, eu não vou nesse negócio não, põe a mulher aí, ela é mais de oração do que eu. Por mais que ela seja mais de oração do que você quer a cobertura dela. Você está entendendo isso aqui em nome de Jesus, sim ou não? Então o que as nossas mulheres precisam dentro de casa? Homens de verdade. O que os nossos filhos precisam? Homens de verdade. Homens que sejam autoridades em Deus, que guiem suas famílias em Cristo Jesus, que guiem suas famílias no caminho do Senhor. Homens que coloquem limite nos filhos. Seu filho precisa de limite. Sabia disso, sim ou não? O próprio Deus, que criou tudo, cria e estabelece limites. A Bíblia diz que quando Deus, ele estabelece o Éden, ele cria o Éden, ele coloca limites. A minha pergunta, por que se até Deus põe limite, por que você muitas vezes não coloca limite na tua casa? Às vezes a gente deixa a coisa correr muito solta. O filho faz o que quer, ele esperninha um pouquinho, bate o pé, você cede. Quando os filhos têm um pai, eu vou ter que falar uns negócios aqui. Amém ou não? Amém. Quando os filhos têm um pai banana, eles fazem o que eles querem. Ele faz de bobo. Sabe por quê? Porque ele já descobriu que você é um bobão. Por isso que a gente tem que ser posicionado. A gente precisa ensinar o filho quem é o sacerdote da casa. Como é que as coisas vão fluir. Gente, diante de Deus, eu já vi muitas famílias, sabe, se afastando da igreja, se afastando do evangelho, porque o filho não quer ir para a igreja. Que papo é esse, crente? Filho menor de idade quer ir para a igreja? Não. Hoje não vou, não. Se posiciona na sua casa, meu filho. Pega e fala, vem cá, minha casa, minhas regras. Vamos lá, meu filho. Ah, mas pai, você não está entendendo o que eu estou falando, não? Você precisa se posicionar, porque senão o mundo vai se posicionar. Ah, não quero ir para a igreja hoje não, pai, mas libera para ir no shopping, para você ver se eu não fico o domingo inteiro lá no shopping. Se tu é um homem de Deus, crente posicionado, ande como um homem posicionado, um homem de Deus, que não negocia princípios espirituais. Homem de Deus não negocia princípios espirituais. Deus criou o Éden, estabeleceu limites. Adão, você pode comer de tudo. Na verdade, pode não, você deve comer de tudo, porque quando você comer, automaticamente você está liberando a minha essência provedora. Deus é nosso provedor, Deus é o provedor do homem. Então tudo que Deus quer é que nós entendamos que nós dependemos dEle. Quando a gente aprende a depender de Deus, nós liberamos algo espiritual sobre as nossas vidas, que é a provisão de Deus. Então Deus está dizendo, coma de todas as árvores do jardim. O comer não foi um pedido, foi uma ordem, diga ordem. Por que ordem, pastor? Porque quando Deus dá essa ordem, Ele está literalmente ativando a essência provedora dEle em Adão. Lembra quando Deus deixa faltar o pão? Deus deixa faltar o pão e depois Ele manda o maná no deserto? O que Deus queria ensinar? Que Deus deixa faltar e Deus dá para mostrar que Ele é o Deus da provisão. Então Deus, antes de prover, Ele precisa que você entenda que você depende dEle. Aí Deus estabelece limites e fala assim, ó, coma de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não toca a sua mão. O que foi isso, gente? Esse limite de Deus era a proteção para a vida de Adão. Diga, proteção. Por quê? Porque Deus zela pelos filhos que Ele ama. Deus coloca limite para que esse filho não se perca no meio do caminho. Então, quando Deus limita, é porque Deus está amando, Deus está protegendo. O limite de Deus é uma proteção para a minha e para a sua vida. Eu tenho certeza que a maioria dos homens aqui tiveram que viver uma vida cheia de limites.
E quando a gente tem, os nossos pais estabelecem limites, a nossa geração, por exemplo, a minha de 40 anos atrás, foi uma geração que não tinha muita fala dentro de casa, não podia ficar escolhendo muita coisa não. Não tinha muita conversinha fiada. Por quê? Os pais se posicionavam, queriam os filhos fortes. Às vezes a gente não quer colocar o limite, que acha que está sendo ruim com o filho, muito pelo contrário, você está deixando o seu filho a Deus dará. Deus dará significa perdido aí no tempo, longe dos cuidados de Deus. Esse limite sempre foi proteção. Talvez esteja dizendo assim, eita Jesus, o pastor me chama aqui hoje para ficar me dando bronca. Não, esse não é o intuito desse culto. Na verdade eu quero te despertar. Vira para o crente do seu lado e fala assim, aguenta a mão aí, porque hoje Deus vai te despertar em nome de Jesus. Se você ama os seus filhos, coloca limite neles em nome de Jesus, tá? Isso aqui não fazia parte do script não, mas Deus colocou isso muito forte no meu coração. Se você ama o seu filho, fala para o homem do seu lado, se você ama os seus filhos, coloca limite. Não ceda à pressão psicológica. Se você ama o seu filho, eu quero repetir isso aqui porque o Espírito Santo está falando muito forte no meu coração. Se você ama os seus filhos, coloca limite. Não ceda à pressão psicológica. Ah, eu vou morrer, vai nada. Ah, não vou comer, deixa, até economiza um pouquinho. Não ceda à pressão psicológica em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão vulneráveis aos ataques de Satanás. Para mexer naquilo que Deus colocou na sua essência espiritual. Não ceda à pressão psicológica. Não ceda à pressão psicológica. Não deixa o filho fazer o que quer, não. Eu tenho que falar isso aqui. A molecadinha com 12, 13 anos falando em namorar. Ah, dá uma surra, irmão. Segura um pouco aí, crente. Não consegue honrar nem a cueca que veste. E quer vir falar em namorar. Segura um pouco. Segura. Posicionamento. Não, aqui não. Regras. Posicionamento. A conversa tem que ser clara. Senta à mesa, ó, conversa aqui. Ah, pai, quando você tiver maior de idade, a hora que primeiro pensar em trabalhar, em estudar, em construir uma vida, não sai queimando etapas, não. Aí vai cedendo, porque vai ficar chateado, ficar chateado, passa. Essa chateaçãozinha passa. Pega firme, não cede à pressão psicológica não, porque senão eles fazem a gente de bobo. Seja posicionado em nome de Jesus, amém ou não amém? Amém. Fala assim para o irmão que está do seu lado, você foi constituído por Deus como autoridade espiritual sobre a sua casa e sobre a sua família. Se posiciona em nome de Jesus. Amém ou não? Glória a Deus. Infelizmente, a maiores reclamações das mulheres é quanto à omissão dos seus maridos. Homens omissos. Homens, o que não é o nosso caso, em nome de Jesus, amém ou não amém? Amém. Muita mulher passando necessidade e o marido não se move. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma moça que a minha vontade era de dar um conselho, mas a gente tem que segurar. Pastor, me ajuda. O que está acontecendo? Não, depois da última ministração, uma das últimas ministrações que eu fiz e tal, meu marido não se posiciona, não quer saber de nada, não quer trabalhar, está desempregado, eu estou me matando para trabalhar, para levar comida dentro de casa, chego de tarde, o amiguinho está lá no videogame com os filhos, eu estou sentindo que eu tenho mais um filho mais velho. Minha filha, tranca a porta do seu quarto, deixa entrar na sua cama não. Ou esse homem se posiciona como um homem de verdade, ou faz o quê? A mulher vai ralar, se matar de tanto trabalhar, e o cara fazendo gracinha o dia inteiro? Papéis invertidos, sabe? Inversão de papéis, o homem está perdendo a essência dele em Deus. Deus proveu o homem proveu a família. Uma coisa é uma coisa, o homem está doente, debilitado, impossibilitado de trabalhar, ok. A mulher está trabalhando, glória a Deus, o casal é unido. Dinheiro do casal, não tem esse papo de o meu dinheiro, o seu dinheiro. Isso não é uma família, isso não é um casamento. Ah, o teu e o meu e o teu, como assim, irmão? Estamos juntos nessa empreitada.
Ah, mas eu ganho 50, você ganha 10. Ok, nós ganhamos 60. Não é você com 50 e eu com 10. Você está entendendo isso em nome de Jesus? O nosso salário é X. O que entra em casa é X. Eu costumo falar muito no nosso encontro de casais. Aí o que a gente tem que fazer para dar certo o nosso casamento? Falando um pouquinho de casamento, o que a gente tem que fazer para dar certo? A gente tem que olhar quem é melhor em cada papel. A gente precisa entender que a nossa ajudadora é melhor do que nós em um monte de coisa, e nós somos também melhor que ela em outras coisas. Quem é o melhor administrador da casa? É você ou sua esposa? Ah, não, a minha esposa é a melhor administradora. Então bota o dinheiro na mão dela para ela administrar a casa. Não, pastor, eu sou o melhor administrador. É? A mulher sim. Então, entre em acordo e vê quem é que vai administrar isso aí. Mas não fica nessa guerra não, porque a Bíblia diz que casa dividida não prospera. Enquanto tiver divisão, cada um pensando de uma maneira, não tem prosperidade. E não adianta você ficar emburrado com ela e ela emburrado com você não. Chamar na responsabilidade, senta para conversar. Vamos alinhar aqui os nossos pensamentos, vamos alinhar a nossa casa, vamos colocar a nossa casa em ordem. Eu quero prosperar, você quer prosperar? Eu também quero. Então, senta aqui junto. Nós estamos aqui nessa luta, nessa batalha há anos, vai ficar brigado. Que o quê? Senta aqui, vamos resolver isso. Em nome de Jesus, homem maduro, posicionado, é assim. Senta e resolve. Um homem, uma mulher, conversa, uma conversa sadia e resolve ali os problemas. Você está entendendo isso? Não é esse negócio do meu salário, o seu. Não, nosso salário, vem cá, vamos administrar isso aqui. É tudo para a família, vamos fazer a coisa fluir. Aí a gente vê, gente, um monte de mulher posicionada. Eu não cheguei nem na parte do ministério ainda, daqui a pouco a gente fala. Amém? Você está aqui ainda, em nome de Jesus? Amém. Vamos cantar Equibalo para ver se fica assim. Aí a mulher se mata de trabalhar, o homem fica em casa jogando videogame. Está errado isso, gente. Em nome de Jesus. Desculpa, a verdade. Mas, isso aí não é homem nem aqui nem na China. Amém ou não amém? Amém. Homem que deixa a mulher ali ralar, ele fica ali, poxa, sangue de Jesus. Ah, pastor, fez um encontro aí para pegar a gente. Não, gente, não é minha intenção ficar te atacando, não é isso. Na verdade, eu quero te despertar. É o que Deus está colocando no meu coração, é tempo de despertar. É tempo de posicionar homem cheio do Espírito Santo. Hoje eu fiquei muito feliz, eu ouvi a voz dos homens. Num culto normal não acontece isso. A gente ouve a voz das mulheres ecoa mais forte do que a nossa na igreja. Culto após culto. É raro um homem se posicionar na adoração, soltar a voz. Parece que está tudo preso, tímido, um negócio esquisito, mas se tivesse no estádio de futebol agora, e saísse o gol do seu time, eu tenho certeza que você ia gritar e abraçar o irmão que está do seu lado, sem saber nem quem é. Sim ou não? Sim. Você sabia que eu fui extremamente constrangido por isso? No ano de 2012, meu time é o Corinthians, né? Hoje eu não estou nem mais nem aí para esse negócio aí. Gostava de futebol e tal, e eu lembro que quando o Corinthians ganhou o título do mundo lá, cara, eu sempre fui um cara muito tímido. A timidez sumiu. Peguei minhas filhas, botei no carro, peguei uma bandeira do Corinthians, amarrei no capô, saí pela rua, buzinando para todo mundo. No outro dia fui jogar futebol lá com os meninos, levei bandeira e gritava aquela coisa. Na hora que saiu o gol, gente, pensa num grito. Aí cheguei na igreja, no culto da noite. Liderava o grupo de diáconos da igreja tal, e o louvor lá, e eu assim, ó, tímido. Eu ouvi a voz do Espírito Santo me dando um tapa na cara com luva de pelica. Mas na hora de gritar o gol do time é uma alegria. Mas na hora de louvar o Senhor não abre nem a boca. A partir daquele dia eu falei, não quero mais saber disso, agora eu quero saber das coisas de Deus. E aí eu aprendi a louvar e adorar o Senhor. Davi nos ensina sobre uma adoração extravagante. A Bíblia diz que quando Davi vai buscar a Arca da Aliança, ele volta, ele tira as suas vestes real, e ele sai ali no meio dos súditos, no meio do povo, dançando e adorando ao Senhor. Ele leva até nome de vadio, pela esposa dele, a Mical, que acaba a vida dela, né, sem ter a condição de gerar um filho. Mas Davi nos ensina o que é uma adoração extravagante. E nós homens também precisamos extravasar na presença do Senhor. Entregar a nossa melhor adoração na presença do Senhor. Colocar o nosso coração na presença do Senhor. Adorar o Senhor sem ressalvas. Homem não chora. Não chora o quê, irmão? Na presença de Deus. Deixa essa lágrima sair em nome de Jesus. O Espírito Santo está te tocando, irmão. Se entrega. Quando o Espírito Santo quer falar com você, para tudo. Eu tive uma experiência com Deus recentemente. E que bom que Deus nos dá algumas experiências para a gente poder compartilhar com os irmãos. Eu desci para fazer meu café, foi um sábado de manhã. E desci assim, cheio de Deus, sabe? Aí já liguei o meu celular na caixa Bluetooth. E aí
eu estou fazendo minha panquequinha lá para mim e para a pastora, e o Espírito Santo começou a falar comigo, a lágrimas começou a escorrer. Aí eu confesso para vocês, que eu falei o seguinte, assim, eu já vou parar para orar, deixa eu só fazer a panqueca. Aí fiz a panqueca, sentei, comi com a pastora, tomei meu café da manhã com ela, aí falei, agora eu vou para a sala de TV orar. Entrei na sala de TV, coloquei a mesma música, tentei me conectar com Deus, fiquei, o Espírito Santo não me visitou. Aí eu peguei e falei, não estou entendendo nada, Espírito Santo. Na hora que eu desci para fazer a panqueca, o Senhor já veio me abraçando. Agora que eu estou querendo falar com o Senhor não quer falar comigo, aí eu senti o Espírito Santo falando, é na hora que você quer apenas que eu tenho que estar aqui com você? Ou seja, na hora que o Espírito Santo me visitou, a hora que era para eu ter parado tudo, desliga o fogo, irmão, e entra na presença de Deus, quer dizer, acende a chama do seu fogo. E entra na presença de Deus, aí a gente deixa Deus em segundo plano. Não, eu vou ficar um pouquinho ali, agora eu vou... Deus tem me acordado nas últimas semanas, eu estou tendo algumas experiências muito, muito lindas com Deus. Acordar na madrugada, quase na virada do dia, a hora que já está raiando ali, né, na hora que já está clareando. E está tudo calmo, está tudo quieto, não se ouve barulho de nada. E aí eu começo a orar, e começo a falar com Deus, e começo a chorar, e começo a blindar a minha casa, blindar a minha família, e tal. Isso é tão gostoso, gente, entrar na presença de Deus, se posicionar com Deus, entender o que nós carregamos na nossa essência. Sabe quando você se sente autoridade, você está pela sua casa marchando, orando, colocando a mão na porta dos quartos, falando, Senhor, guarda minha filha, guarda minha esposa, abençoa o ministério da minha esposa, eu tenho que orar por ela. Esses dias a gente teve uma discussão, eu vou falar. A gente teve uma discussão e tal, e estava um meio bravo com o outro, não sei o quê, aí eu fiquei meio bravo, fiquei com a cara meio emburrada uns dias com ela, e não sei o quê, aquela coisa toda. Aí eu fui reclamar com Deus, falei, poxa Deus, não sei o quê, e tal, aquela coisa, né? Aí Deus falou assim por mim, não filho, você não está entendendo, ora por ela, você tem que orar, você tem que liberar nela aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Aí a gente fica brigando com as mulheres, querendo que elas mudem, mas você, sacerdote, nem ora por ela. E vice-versa. A mulher fala, eu queria um príncipe, veio o Shrek. A hora que o príncipe pode, se até na ficção, né, o Shrek virou príncipe, olha o Tiago aí, ó. Aí se a gente não despertar essa essência, a nossa essência de homem de verdade no Senhor, homem posicionado de caráter, fiel a Deus, se a gente não orar, a coisa não vai acontecer, gente, em nome de Jesus. É tempo de despertar homens de Deus. Vira para o homem que está do seu lado e fala assim, é tempo de despertar, meu amigo. Você vai despertar e eu também, em nome de Jesus. Despertar em Cristo, homens cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fala assim para o irmão que está do seu lado, Deus quer te usar, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso aí. Deus quer te usar, crente. Ó, hoje não tem hora para ir embora não, viu? Nem olha para o relógio, viu? Amém ou não? Amém. Até a meia-noite aí é dia para a gente hoje, amém ou não? É isso aí. Você precisa despertar para o sacerdócio que você carrega. Fala para o irmão que está do seu lado, você precisa despertar o sacerdócio que você carrega na sua essência espiritual. Entenda isso aqui, ó. Homens incapazes de suprir a necessidade da sua família não são homens de verdade. A Bíblia, ela classifica o homem como provedor. Provedor não apenas de dinheiro, de recursos físicos. Provedor nas finanças. Não só isso, também isso. Provedor nas emoções e provedor no espírito. Nós homens carregamos sobre as nossas vidas a essência provedora. E nós devemos prover a nossa família no físico, no emocional e no espiritual. A nossa tarefa é maior do que imaginamos. Muitos homens acham que é só trabalhar e levar dinheiro para dentro de casa. Mas essa é a terça parte da sua missão. As outras duas partes é suprir a sua família nas emoções, suprir os seus filhos emocionalmente, a sua esposa, e suprir também, principalmente no espírito. É você que tem que buscar o conhecimento espiritual para suprir a tua casa. E tudo na vida, como eu sempre digo, é uma questão de prioridade. Diga, prioridade. E a Bíblia nos ensina que se a gente priorizar o reino de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, eu falo isso sempre, experimenta priorizar as coisas de Deus para você ver como a sua vida muda.
Experimenta priorizar as coisas de Deus para você ver como a sua casa se transforma, como a sua vida muda, como as coisas mudam da água para o vinho. Isso aqui serve para quem é casado. Quem é casado aí, dá uma glória a Deus. Quem é solteiro aí, dá uma glória a Deus. Tem um tantinho. Ué, assim, quer dizer que a maioria já casou. E quem está enrolado aí? Tem alguém? O que é ser enrolado, gente? Tá noivo? Tá, é solteiro, então se não casou ainda é solteiro. Vamos combinar assim? Se não casou é solteiro. Se casou é casado. Quando você casa, você vai jogar no time dos casados, ok? Se não casou ainda é solteiro. Então vamos lá de novo. Quem é casado aí? Dá uma glória a Deus. Quem é solteiro? Amém, glória a Deus, é isso aí. Vai dar tudo certo, hein? Vai dar tudo certo, amém ou não? O casado fala assim pro solteiro, vai chegar a sua hora. O pastor está chegando lá, estou chegando lá, em nome de Jesus, tá? Ó, tudo que eu estou falando aqui serve para quem é casado e também para quem é solteiro, tá bom? Talvez os solteiros estão aí, isso aí não serve para mim não casei ainda. Olha o que a Bíblia diz para você, solteiro. Fala aí pro solteiro, olha o que a Bíblia diz para você, solteiro. Eita, Jesus, chegou a hora agora, vamos lá? Primeiro garanta o seu sustento para depois casar. Quando você inverte as coisas, aí o chicote estrala e você não entende porque está dando ruim. Não está conseguindo nem o seu sustento e está querendo sustentar uma mulher. Não dá para viver de vento não, crente. Né? Vamos viver do quê? De amor. A hora que a bichinha falar assim, estou com fome, meu filho. Não vai tentar dar um abraço não, que você vai conhecer uma onça. Vai pensando que é assim. A Bíblia diz, Provérbios 24, 27. Não construa uma casa, uma família, sem que antes você esteja pronto para isso. Pronto para quê? Antes de você estar pronto para ser o provedor da sua casa, não invente de casar. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O cara é um tribulado. As emoções não sabe se é ansioso ou se é depressivo. Quer casar. Resolve primeiro seus dilemas emocionais, trabalha para ter grana, lê bastante a Bíblia, aí você está apto para casar. A hora que você for um provedor, você pode casar. Casar sem ser um provedor, você vai arrumar problema para você e para a moça. Casado ou solteiro? Precisa ser homem de verdade. Casado ou solteiro, tem que ser homem. Homem de verdade é o quê? Homem posicionado em Deus. Eu vejo uma molecada bem empolgada para casar. Aí casar, não sei o quê e tal. Deixa eu te falar uma coisa, antes de casar precisa assumir as responsabilidades de um homem de verdade. Antes de casar precisa ser homem. Viu, jovens? Com amor, com carinho. É um culto para homem, então a gente vai falar rasgado. Fechado? Ok? Então, coloca carinho nas palavras, mas eu preciso falar umas coisas sérias aqui. Então, os jovens, quer casar? Amém, você tem que sonhar com isso mesmo, construir uma família e tal, no tempo certo, mas você precisa preparar para isso. Você vai assumir uma família, cara. Você vai tirar uma moça de casa. Você vai ter filho com ela. E se você não gerou em você a provisão necessária, física, emocional e espiritual, como é que você vai cuidar dessa família? Então, assim, quem é casado, trate de ser um homem de Deus. Quem não é casado, trate de querer ser um homem de Deus. Para que na hora que for assumir uma responsabilidade, esteja apto para o nível da responsabilidade a qual você está assumindo. Isso não tem a ver com virilidade, não tem a ver com falar grosso. Isso aqui é mais ou menos o seguinte, o homem de verdade é o homem que Deus estabeleceu na terra e sobre ele é a fonte de provisão de uma casa. Mas pastor, e as mulheres? Você não vai falar nada? Calma, a gente vai chegar lá. Calma, está tudo bem. Porque tem homem que fala assim para mim, mas você não sabe como é que a minha mulher lá em casa, pastor. Bicho é ruim. Não precisa me falar, gente, a Bíblia diz que tem a mulher rixosa, a braba, a difícil. Você quer saber como lidar com essa mulher? Não? Então lida lá sozinho. Eu vou te ensinar daqui a pouco, tá? Mas a chave é oração, diga oração. É isso mesmo, a chave é oração. Como que eu resolvo isso, pastor? Com muita oração. Você transforma uma mulher rixosa, braba, difícil de lidar com muita oração. A Bíblia diz assim, o homem é para Deus, a sua glória, assim como a mulher é a glória do homem.
Sabe o que isso quer dizer? O homem foi feito para representar Deus na terra, para governar com sabedoria e andar em santidade. A mulher, ela foi feita para completar o homem, inspirar o homem, refletir o valor do homem na essência da mulher. A mulher, na verdade, é a expressão da graça de Deus na vida de um homem. Uma boa mulher é a expressão da graça de Deus na vida de um homem. É a parte mais bonita, é o auxílio do homem. A mulher, ela foi dada ao homem como a expressão visível da honra do homem. Um homem que tem uma boa mulher, esse homem é honrado por Deus. O homem que tem uma mulher de Deus, uma mulher trabalhadora, uma mulher que chega junto, uma mulher que está ali junto, é uma mulher de Deus. Eu não estou falando aqui só de beleza física, tá bom? Uma mulher bonita, não é só na parte física, é uma mulher que honra o homem, é uma mulher que respeita o homem, é uma mulher que não vai perder tempo ali com mensagens, com não sei o quê, nunca vai se abrir para um outro homem, dar sorrisinho, fazer gracinha. Uma mulher de Deus. Essa mulher é a glória do homem de Deus. Assim como nós somos a glória de Deus, ou seja, nós precisamos viver uma vida que engrandeça o nome do Senhor. As nossas mulheres, elas têm o poder também, e eu disse uma coisa muito interessante que esses dias, que as nossas mulheres, ou seja, a mulher, ela carrega dentro dela a multiplicação, a essência da multiplicação. A semente está em nós. Quem multiplica a semente são as mulheres. Nós temos a semente, mas quem germina essa semente e faz tornar fruto são as mulheres. Então, quando a Bíblia diz multiplicar 30, 60 e 100 vezes mais, um homem que tem uma boa mulher, essa mulher faz o dinheiro desse homem render e multiplica, porque é uma mulher sábia. A Bíblia nos ensina, a mulher sábia edifica a sua, mas a tola... Mas pastor, eu casei com uma tola. Se você está pensando isso, em nome de Jesus, você vai destravar essa mulher tola e vai transformá-la numa sábia através da sua oração, porque hoje Deus vai nos posicionar como homem de Deus para a gente aprender a orar, marchar pela nossa casa, profetizar a palavra de Deus, declarar bênção sobre a vida da nossa mulher, dos nossos filhos, em nome de Jesus. E você não vai mais terceirizar a culpa e nem querer jogar a responsabilidade para os outros, ok? A responsabilidade do sucesso da sua casa está na tua mão. Você pode falar isso para o homem que está do seu lado? A responsabilidade do sucesso da sua casa está nas suas mãos. Pastor, minha mulher é difícil, é complicada. Sim, a Bíblia diz, tem mulher rixosa, briguenta, contendeira, mulher difícil. Tem ou não tem? Tem. As nossas não, né? Mas tem umas aí difíceis. E aí, pastor, o que eu faço? Resposta, diga muita oração. É isso que o homem de verdade tem que fazer, orar muito. O homem de verdade tem que orar muito. Deus até permite a mulher rixosa, briguenta, contendeira, para você aprender a orar mais. Para você aprender a orar. Como que um grande homem lidera? Liderança, uma liderança espiritual de sucesso, tem a ver com o posicionamento do líder em Deus. Quer ter sucesso na sua vida? Se posiciona como líder em Deus. Olha o que diz Salmos, diz assim, ó, feliz da nação cujo o Senhor é Deus. Esse texto também, ele pode se encaixar feliz da casa, feliz da família, feliz da igreja, feliz da empresa, feliz daquele cujo o Senhor é Deus. A Bíblia vai citar a história de um rei de verdade, que mudou a sua geração. Um homem chamado Josafá, diga Josafá. A Bíblia diz que Josafá foi um excelente rei, um grande reformador. Um homem que levou o povo de volta à intimidade do relacionamento com Deus. Um homem que não aceitou o peso da idolatria, o distanciamento, o esfriamento na fé. Um homem que pegou outros homens, se reuniu em oração e falou assim, vamos mudar isso? Diante de uma grande guerra, de um ataque, de um posicionamento de um inimigo, esse homem ele vai se posicionar em oração. A Bíblia diz que esse homem de verdade, ele se posiciona em oração. E é isso que um homem de verdade deve fazer dentro da sua casa. Sabe o que um homem de verdade faz em casa? Ora, profetiza e louva ao Senhor. Diga comigo, ora, profetiza e louva ao Senhor. Isso é o que um homem de verdade faz. O homem de verdade não é aquele que vai ficar tentando ganhar no grito. O homem de verdade não é aquele que vai tentando mostrar a sua virilidade falando mais alto. O homem de verdade, ele é posicionado em oração, ele é posicionado em adoração e ele é o profeta da tua casa. O homem posicionado, ele é o profeta da casa. O homem, ele libera a palavra de bênção sobre a vida dos filhos, sobre a vida da esposa. Esse homem, ele profetiza. Quando Deus pega o profeta Ezequiel, leva a uma visão, um vale de ossos secos. O que aquele vale de ossos secos representa?
Deus levando um homem para entender que da mesma maneira que existia um vale cheio de ossos secos, assim era a nação de Israel, uma nação morta espiritualmente. Aí Deus pega o profeta que não estava profetizando, o profeta estava quieto, diante de uma nação fria, gelada espiritualmente, o profeta estava calado, o profeta não profetizava. Aí Deus provoca ele e fala assim: ei Ezequiel, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Aí o profeta, em vez de falar, eu creio que sim, vou profetizar, ele fala, eu não sei, só tu sabe. Aí Deus fala, abre a tua boca e profetiza, profeta. Tu é profeta e não profetiza, como é que as coisas vão acontecer? Sua casa está de ponta cabeça. Você é o profeta que Deus colocou lá dentro. Deus está perguntando, e aí, você acha que dá para endireitar o rumo dessa casa? Você fala, eu não sei, só tu sabe. Não é essa a resposta que Deus está esperando de um homem de Deus, de um homem de verdade. O que Deus está esperando é que você abra a tua boca em oração e comece a profetizar. Que você compre a briga, a batalha da sua família e comece a orar dentro da tua casa e comece a profetizar. Senhor, essa sorte tem que mudar, as coisas têm que começar a andar, o casamento está amarrado, vai desamarrar, o que está ruim vai começar a acontecer. Isso é o que faz um homem de verdade. Se posiciona para a batalha. Diga para o homem que está do seu lado, um homem de verdade, se posiciona para a batalha. Os pilares de um homem de verdade. O caráter, os pilares do caráter de um homem de verdade. Diga comigo, oração, palavra profética e adoração. Esses são os 3 pilares do caráter de um homem de verdade. Um homem de verdade é um homem que ora. Você é um homem de oração? Não precisa responder, não. Você é um homem de adoração? Um homem que se envolve na adoração ao Senhor, que quando está indo trabalhar, coloca o seu louvor, já está ali falando com Deus, e na hora que você está falando com Deus, você já está profetizando sobre a tua semana, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tu abre a boca, eu sei disso, vou falar. Abre a boca para reclamar de tudo, mas não declara uma bênção do Senhor na tua vida, irmão. Você não consegue trazer nada que te dá esperança, só reclama da vida. Ai Deus, não vai, nada acontece, mais uma semana, irmão, Deus está te dando uma oportunidade de vencer na vida. Agradece a Deus. Senhor, eu tenho mais uma oportunidade de vencer, agradece, louva ao Senhor, se entrega em adoração, abre a tua boca, começa a orar. Por que não, dentro do carro, está orando e está conectado com Deus? Eu tenho vergonha, se alguém olhar eu vou estar chorando aqui, que isso, irmão? Você é posicionado, você é diferente, capaz de alguém do seu lado batendo e falar, ora por mim também, que eu estou precisando. O homem posicionado é assim, é um imã que vai atraindo e vai chamando outras pessoas também, e vai ganhando almas por onde ele passa. Você precisa ter o caráter da oração, você precisa ter o caráter da adoração dentro de você, você precisa ter o caráter profético dentro de você. Isso é o caráter, os 3 pilares do caráter de um homem de verdade. Olha só, gente, se o seu plano A for oração, você não precisa de plano B. Se você for um homem de oração, você não precisa de fazer planinhos B na tua vida. Vamos lá, 2 Crônicas capítulo 22 em diante. Informaram a Josafá, um exército enorme está vindo contra ti do outro lado do mar. Já está em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor. Alarmado, o que ele faz? Orar ao Senhor, consultar ao Senhor. E proclamou um jejum a todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. E o que ele fez? Ele juntou o povo para consultar o Senhor. Proclamou um grande jejum, vinha um problemão para ele. Ele não se desesperou, ele foi orar. Aí ele diz assim, aí vem a oração de Josafá. Senhor Deus dos meus antepassados, não és tu nosso Deus? E ele começa a afirmar quem é Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra, perante Israel, o teu povo, e deste para sempre os descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nelas construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, da peste, da fome, nós nos colocaremos em tua presença diante do templo. Ou seja, quando vier uma luta, uma dificuldade, o Senhor diz que se nós entrarmos em oração, no templo que leva o teu nome, se a gente clamar a ti na sua angústia, tu vai nos ouvir e vai nos salvar.
Aí ele começa a falar para Deus: agora são os amonitas, os moabitas, os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como eles estão pagando, retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá tu julgar eles? Pois nós não temos força de enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Agora olha o verso 13. Todos os homens de Judá, todos os homens, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Por que o autor coloca primeiro todos os homens? Por que ele não coloca todas as mulheres, as crianças, os filhos, depois os homens? Porque isso aqui é a ordem correta, primeiro os homens. Na hora da batalha, primeiro os homens, depois as mulheres e as crianças. Primeiro os homens. Sabe o que ele está dizendo? Posiciona o homem na frente da batalha. Está vindo uma guerra, uma batalha pesada, um inimigo forte contra o nosso povo. Bota o homem na frente. Posiciona o sacerdote na frente da batalha. Aqui eles não foram para a batalha física, eles foram para a batalha espiritual. Homens posicionados na frente, todos os homens. Então, com os homens posicionados, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e também o rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército, pois a batalha, a partir de agora, não é mais de vocês, agora Deus pelejará por vocês nessa batalha. Quando o homem de Deus se posiciona, Deus diz: pronto, era tudo que eu queria, você não vai precisar entrar na batalha, eu vou lutar por você. Glória a Deus. Ele posicionou os homens, as famílias, as mulheres, as crianças. Agora Deus diz: a batalha não é mais sua. Não tenha medo, não fique desanimado. Amanhã desçam contra eles, faça a parte de vocês. Então eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Fala para o irmão que está do seu lado: você não vai precisar lutar essa batalha. Mas se posicione em nome de Jesus. Se posiciona para a batalha, que Deus é que vai lutar essa batalha por você. Amém ou não amém? O texto continua. Tomem posição na batalha. Diga: posição na batalha. Fala para o irmão que está do seu lado: posição na batalha, crente. Vai. Permaneça firme. E veja o livramento que Deus vai te dar em nome de Jesus. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Não tenha medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou seu rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém também se prostrou em adoração perante ao Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se para louvar ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Cantaram baixinho. Diga: não. Em alta voz. Diga assim: é em alta voz que a partir de hoje eu vou adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, é isso aí. Estou gostando de ver, aleluia. A partir de hoje toda a timidez espiritual sai em nome de Jesus. Homens posicionados, adorando ao Senhor, sem ressalva e sem restrição. Amém ou não amém? De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá disse: escutem, Judá, povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Fala para o irmão que está do seu lado: tenha fé em Deus, porque Deus está te sustentando. Aí o texto continua: tenha fé nos profetas e vocês verão a vitória.
Olha como Deus é lindo, gente. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo em frente ao exército e cantando, louvando, adorando a Deus, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando eles começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres lançados no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, de roupas, de objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Você percebe que é só louvor, louvor e louvor? Eles louvam antes da batalha, durante a batalha e depois da batalha. Fala para o irmão que está do seu lado: o segredo é louvar a Deus antes da batalha, durante a batalha e depois da batalha. Deus é lindo, gente. Vamos continuar isso aqui. Tô ficando empolgado. Vamos lá. Por isso, até hoje o vale é chamado de Beraca, que significa Vale da Bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres, pois o Senhor lhe enchera de alegria, dando vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações. Quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o reino de Josafá manteve-se em paz, pois Deus lhes concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, o seu pai, e não se desviou deles, e fez aquilo que o Senhor aprova. Gente, olha só. Josafá ele vai reunir todos os homens, diga homens, de Judá, e vai colocar esses homens em posição de oração. Vai colocar esses homens em posição de batalha para orar ao Senhor. Olha só, nas nossas vidas, normalmente a gente enfrenta muitas batalhas, sim ou não? Você enfrenta batalha, irmão, sim ou não? Eu enfrento um bocado delas todo dia. E a maneira como a gente enfrenta as nossas batalhas determina se a gente vai sair vitorioso ou derrotado das batalhas. A maneira como você entra na batalha já dá para prever se você vai vencer ou perder. Uma coisa que a gente precisa entender é que a maioria das nossas batalhas não devem ser enfrentadas no ambiente do natural. Tem muita coisa que é física e a gente resolve com a força do nosso braço, mas quando a gente luta uma batalha espiritual com a força do braço, a tendência é perder e ser derrotado. Então presta bem atenção em nome de Jesus. Quando você está confundindo as coisas, você está vulnerável. Efésios capítulo 6, verso 10 e 12 diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne. A sua luta não é contra a carne. Muitas vezes você chega na sua casa, você encontra sua mulher nervosa, alguma coisa acontece na sua casa, você já começa a discutir. Irmão, em nome de Jesus, seja um pouco mais espiritual. Aprende que a luta não é contra a carne. Muitas vezes seu casamento não está do jeito que você gostaria que tivesse, suas finanças também não estão. Sabe por que não está? Porque você está lutando com a maneira errada, está colocando a força no lugar errado. Experimenta priorizar as coisas de Deus para você ver se a coisa não começa a acontecer na sua vida. Experimenta levar a sua vida para a oração antes de você fazer alguma coisa. Experimenta antes de sair para trabalhar, orar ao Senhor, consagrar a sua vida ao Senhor, a sua empresa ao Senhor, o seu trabalho ao Senhor, as suas finanças ao Senhor. Experimenta ser um pouco mais espiritual para você ver se sua vida não começa a andar de uma maneira como ela nunca andou, em nome de Jesus. Aí Efésios está dizendo: pois a nossa luta não é contra a carne, mas contra espíritos, autoridades, dominadores do mundo das trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Ou seja, Paulo aqui está ensinando que a verdadeira batalha ocorre numa dimensão superior, na dimensão do sobrenatural. E foi isso que a gente acabou de ler em 2 Crônicas aqui. Nos detalhes, gente, o texto que a gente acabou de ler fala sobre um rei bom. A Bíblia diz que era um rei justo, um homem fiel e temente ao Senhor. Josafá é descrito como um homem piedoso. A principal atitude dele era buscar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. E prestes a enfrentar uma batalha, o mais comum qual que é? Reunir homens, cavalos, guerra, escudo, espada. Não, o que ele faz? Ele convida os homens para orar ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Vamos buscar o Senhor para vencer essa batalha? Está tentando vencer muitas batalhas da sua vida na força do seu braço. Então Josafá que faz diferente. E uma oração que ele faz revela 3 verdades. Diga 3 verdades.
Primeiro, ele cria uma atmosfera favorável. A primeira coisa que ele faz: Senhor Deus que está no céu, tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos. Ou seja, ele está criando uma atmosfera onde Deus é exaltado. A partir de hoje, em nome de Jesus, algo que Deus já colocou muito forte ao meu coração, eu creio que o culto de hoje vai destravar um posicionamento de Deus na sua vida. Homens de verdade estão sendo gerados aqui nesse culto. A partir de hoje eu posso ver pelos olhos da fé, homens caminhando por dentro da tua casa na madrugada, orando ao Senhor, criando um ambiente, uma atmosfera favorável, para que Deus venha se manifestar na tua casa em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida discernimento espiritual em nome de Jesus. Quando você entrar na sua casa, no seu trabalho, onde você pisar o seu pé, a partir de hoje, e você perceber o ambiente desfavorável, o ambiente bagunçado, você vai criar nesse lugar uma ambiência de glória, uma atmosfera do favor de Deus, e você vai ver o agir de Deus por onde você passar em nome de Jesus. A segunda coisa que a oração desse homem revela: ele ora com a certeza da vitória. Sabe o que ele faz? Ele ora profetizando a vitória dele. A situação estava difícil, mas ele disse: alguma desgraça nos atingir, chega o castigo da espada, da peste, da fome, nós vamos colocar na tua presença, no templo que leva o teu nome, vamos clamar a ti conforme o Senhor prometeu, e o Senhor vai nos alcançar e vai nos salvar. Olha o que diz em Salmo 50, verso 15: clame ao Senhor no dia da tua angústia e o Senhor te livrará. Josafá aqui, na verdade, ele estava clamando ao Senhor com a certeza na vitória. Ele estava orando a palavra, orando a promessa. Ele estava profetizando as bênçãos que ele ia viver mais à frente. Oração, criando uma atmosfera favorável, profetizando a palavra na tua casa. Em nome de Jesus, eu vejo pelos olhos da fé, homens posicionados, marchando dentro das suas casas, na madrugada, ao amanhecer, ao se deitar, clamando a Deus, orando e profetizando. Deus, eu profetizo sobre o meu filho, sobre a minha filha. Senhor, eu profetizo bênção sobre a minha esposa, uma mulher de Deus. Você vai começar a orar e profetizar em nome de Jesus, amém ou não amém? Amém. Você vai começar a clamar pela sua mudança: Senhor, me transforma num homem de verdade. Essa é a minha oração: Senhor, me faz um homem de verdade, um homem que anda segundo a tua vontade o tempo inteiro, me molda conforme a tua verdade o tempo inteiro, não me deixa desviar os meus pés nem para a direita nem para a esquerda, me faz andar na direção que o Senhor tem de propósito para a minha vida. Não é vergonha não, para você, homem de Deus, pedir para se tornar um homem de Deus ainda mais. E por fim ele vai confessar a dependência dele no Senhor. Ele vai dizer o seguinte: eu não tenho força não. O confessar a dependência é na hora da adoração. Na hora que você está adorando a Deus, a ti a glória, a ti a honra, a ti o louvor. Você está dizendo: Senhor, eu sou dependente de ti. Abençoa a minha vida, muda a minha casa, muda a minha família. Essas foram as 3 verdades espirituais. E eu finalizo dizendo que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, que você é a luz do mundo. Fala para o irmão que está do seu lado: você é a luz do mundo. Olha só. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, o louvor já pode subir em nome de Jesus. Quando a Bíblia diz que eu e você nós somos a luz do mundo, na verdade, Jesus aqui está nos comparando a uma lamparina. Diga lamparina. A lamparina, ela tem pavio e tem azeite. Diga pavio e azeite. O pavio é o que você vê do lado de fora queimando. É aquele cordãozinho branco que fica dentro do azeite, envolvido numa porçãozinha, numa tigelinha. O que fica de fora, o que você consegue ver, é o pavio. O pavio ele queima, sim ou não? Do lado de fora, onde todo mundo pode ver. Mas o que é que mantém o pavio aceso? Diga, o azeite. O azeite que ninguém está vendo, está do lado de dentro escondido. Olha só, aonde é gerado azeite nas nossas vidas? Quem falou? Oração. Sabe o que Deus está falando ao meu coração muito forte? Que nós não podemos ser homens pavio curto. Homens que só têm um pavio, que de vez em quando até queima, mas o pavio é como se fosse uma sarça no meio do deserto. A sarça ela pega fogo, rapidamente esse fogo consome. Agora, para manter esse fogo aceso precisa ter azeite, e azeite é gerado na oração. Sabe o que o Espírito Santo fala ao meu coração? Não adianta ter pavio pegando fogo do lado de fora. O pavio ele pega fogo, mas ele apaga muito rápido. Não adianta só ter um pavio pegando fogo, sabe, é aquela coisa que quando a gente vai num culto, a gente começa a sentir a presença de Deus, aí pega fogo, mas cadê o azeite para manter esse fogo aceso? Sabe o que faz a diferença na minha e na sua vida? Sabe o que permanece aceso? Sabe quem permanece aceso e não apaga no meio do caminho? É quem tem azeite reservado
é quem ora muito, é quem busca muito a presença de Deus, é quem vai gerando azeite para o dia difícil. É por isso que tem muito homem que desiste muito rápido no meio do caminho, começa na caminhada e já está desistindo. Sabe por quê? Porque só tem um pavio, não tem azeite. A gente precisa de combustível, e o que vai gerando azeite é a nossa oração, é a nossa busca com o Senhor. É o azeite que deve ser preservado dentro de nós a partir de hoje, em nome de Jesus. E eu quero profetizar que Deus está levantando uma geração que vai se preocupar em guardar azeite do lado de dentro. Guardar azeite nos momentos de oração, guardar azeite no secreto das madrugadas. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. É tempo de começar a produzir azeite, irmãos, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Nos coloca, Senhor, em posição de sacerdotes, ó Deus, em nome de Jesus. Homens posicionados a partir de hoje na Tua verdade, Senhor, na Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, nos tira, Senhor, dessa posição, Senhor, de timidez espiritual, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos começar, Senhor, a gerar azeite nos momentos de oração. Começa a falar com Deus, homens, em nome de Jesus. Abre a sua boca em oração e começa a falar com Deus em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar, Senhor, um tempo de homens posicionados no Senhor. Eu quero declarar, Senhor, um tempo de homens posicionados na Tua presença, Senhor. Homens, Senhor, de oração. Homem buscando ao Senhor nas madrugadas, ó Pai, em nome de Jesus.